Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Francisco de Assis. E o tema que a gente vai comentar hoje, que é sobre a vitória do Cristo. A gente vai falar um pouquinho, porque quando vem à cabeça a questão de quando a gente fala de Jesus, a gente tem aquela ideia de que Jesus é um ser à parte na criação, separado, de alguma forma, a sua natureza da nossa natureza. E aí, quando a gente pensa em Jesus dessa forma, e tudo que ele veio fazer, tudo que ele fez durante a sua trajetória enquanto espírito encarnado, foi algo como se fosse dado de graça, algo à parte do que comumente a gente tem no cotidiano. E aí a gente vai ver que Jesus, quando ele veio, exatamente ele veio passar para a gente a mensagem de que você não precisa ser um espírito extraordinário, você não precisa ser uma pessoa extraordinária para na sua vida acontecer fatos extraordinários. E quando eu digo fatos extraordinários, a gente está se referindo àqueles fatos que são agradáveis aos olhos de Deus. Jesus ele veio como qualquer um de nós e ele veio deixar a mensagem de que pessoas simples podem ter fatos extraordinários. Elas podem movimentar energias do plano material e do plano espiritual e trazer ao convívio de todos à sua volta fatos extraordinários que são agradáveis aos olhos do Criador. Mas então por que nas nossas vidas passamos por processos de sofrimento, de dor, de problemas, de angústias a todo momento? A nossa vida a gente tem que lembrar que é um ciclo, não tem felicidade permanente e nem tem tristeza permanente. Ou você nesse momento está passando por angústias, tristezas e problemas, mas tenha fé que essa fase vai passar e você vai entrar numa fase de felicidade e prosperidade. Mas tenha consciência que se você hoje está nessa fase de felicidade e prosperidade, pode aguardar que em breve vai passar a fase de tristeza e problemas que são advindos naturais da vida. E por que isso acontece? Porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Se você tem consciência que você ainda é um espírito imperfeito, o fato de sermos espíritos imperfeitos vai gerar, em alguns momentos, dor e sofrimento. Mas a dor e sofrimento é um processo que vai te levar ao engrandecimento do espírito. Então a gente tem que ter consciência. Foi por isso que Jesus falou: quem quiser me seguir, que carregue seu buquê de flores, suquinho ou água de coco. Quem quiser me seguir, que tome a sua o quê? A sua cruz, assim como eu tomei a minha. Porque esse planeta ainda, para o engrandecimento nosso, ainda são processos de dores e sofrimento. Muito por conta das nossas escolhas e naturezas. Porque a gente ainda tem muita dificuldade de aceitar o ensinamento por amor. Quando a gente não ensina por amor, ele vem pela dor. Então é isso que o Cristo quer dizer para a gente. E por que Jesus teve esse sucesso na sua trajetória enquanto encarnado? Qual que é a receita? Qual que é esse ensinamento que ele deixou para a gente de maneira que a nossa vida também tenha sucesso? E eu não estou falando de sucesso material. Eu estou falando de sucesso espiritual. Enquanto sua missão como espírito aqui no planeta. Então a primeira consciência que a gente tem que ter é: você está reencarnado hoje. Você está num corpo material. Primeira pergunta que a gente tinha que ter consciência: por que é que eu nasci? Qual que é o objetivo? Livro dos Espíritos. Qual que é o objetivo da reencarnação? Progresso espiritual. Progresso. O que é o progresso espiritual? É você trocar todos os seus defeitos e vícios
que a gente ainda tem muito, por virtudes. Para você trocar seus defeitos e vícios, você tem que primeiro ter o quê? A consciência do que você tem de vícios e defeitos. Então você tem que se conhecer melhor. Para você ser sincero, para você dizer, o que é que eu tenho que melhorar em mim? Na hora que você for honesto com você e identificar o que você tem que melhorar, você vai trabalhar dia a dia para trocar essas dificuldades, esses vícios por virtudes. É o que a gente chama de reforma íntima. E aí a gente vai ver que o sucesso de Jesus ele passa por 4 etapas, né? Ou 4 conselhos que ele diria para a gente. Primeiro, Jesus teve sucesso enquanto encarnado não é porque ele era um espírito puro, elevado, superior. Foi porque ele teve respeito com as autoridades. Segundo ponto, Jesus teve sucesso na sua vida porque ele tinha conhecimento das Escrituras. Conhecimento da lei de Deus. Porque a lei de Deus que a gente tem conhecimento hoje, ela está registrada na onde? Quando eu falo nas Escrituras, é no Velho Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E agora com a terceira revelação, a doutrina, as obras da doutrina espírita, principalmente as obras de Kardec, né, as obras básicas. Terceiro ponto, Jesus teve sucesso porque ele tinha conhecimento de quem ele era, ele tinha essa consciência, e ele tinha conhecimento da missão dele. Então ele sabia o que ele veio fazer aqui e quem ele era. E o quarto ponto, Jesus teve sucesso porque ele sabia escolher as pessoas certas que estavam ao redor dele. Então, para ter sucesso, né, para a gente conseguir essa vitória ao longo da nossa jornada enquanto espíritos encarnados, a gente tem que ter consciência de que tem que ter respeito pelas autoridades, conhecimento das Escrituras, conhecimento de si mesmo e da sua missão e escolha das pessoas certas. Sou eu que estou falando isso? Não. É os exemplos de Jesus. Livro dos Espíritos. Se você tem que se melhorar, você tem que ter uma referência. Qual é o modelo guia? Jesus. Aonde que eu vou ter informação sobre Jesus? Aonde ficou registrado a sua história? Não tem outro local, não tem outra fonte. Aonde está registrado a história do Cristo, os seus, né, as suas parábolas, os seus ensinamentos e a sua conduta de vida. Está registrada no Novo Testamento. Está na Bíblia, né? E também só não no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Porque não é desprezar o que já foi passado, é você pegar todo esse conhecimento, que ele é uma coisa única, ele é só. Por isso que é chamado de primeira revelação, Antigo Testamento. Segunda revelação, o Novo Testamento, o Evangelho. Terceira revelação, a doutrina espírita. Pergunto, você tem refletido, você tem estudado no que está no Antigo Testamento? A gente vai ver isso aqui. Será que é importante para a minha vida ou não? Você tem procurado dedicar alguma parte do tempo da sua vida para estar estudando o Novo Testamento? Você tem dedicado alguma parte, um tempo da sua vida, para também estar estudando as obras da doutrina espírita? Então tenta buscar um equilíbrio que vai fazer muito mais sentido na sua vida. As 3 revelações. Não só uma, não só 2. Elas são uma coisa só. Primeiro que a gente vai conversar aqui é a questão como que Jesus vai ensinar para a gente a importância de se ter respeito pelas autoridades, né? Quando Jesus estava mais ou menos com 12 anos, era comum da cultura hebraica, né, de qualquer lugar que o hebreu tivesse, há 2000 anos atrás, ele tinha que encontrar com Deus, e na hora que ele encontrasse com Deus, os pecados deles iriam ser perdoados. Mas era preciso primeiro encontrar com Deus. Na cultura hebraica, o Deus era abstrato. Não tinha uma estátua de Deus, né? Ele era um ser abstrato. Diferente das outras civilizações contemporâneas dos hebreus, cada civilização normalmente eles eram politeístas. Então o Deus ele era palpável, ele era material.
normalmente em forma de imagens, estátuas, né? Então, como o hebreu não tinha essa forma palpável do Deus, uma forma deles sentirem a presença de Deus era a manifestação do Deus que ocorria aonde? No templo de Jerusalém. Então, se o hebreu quisesse ter uma presença de Deus na sua vida, ele tinha que ir até o templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém representava a manifestação do Deus único para eles. Então, era muito comum, pelo menos os hebreus tinham que ir pelo menos 3 vezes por ano até o templo que estava em Jerusalém, né, para que seus pecados pudessem ser perdoados. Eles faziam lá os sacrifícios, as oferendas. A família de Jesus era hebraica. Pai de José, o pai de Jesus era hebreu e Maria também era judia, né? Então eles tinham que ir até Jerusalém e Jesus foi com eles, né? Jesus tinha 12 anos, também foi. E aí eles foram para lá e aí eles tinham que voltar para casa. Eles moravam lá na Galileia. E aí eles estão voltando para casa. Quando eles vão perceber, né? Maria olha para o lado, vai procurar, porque eles iam em caravanas, eles não andavam sozinhos, né? Então saiu uma caravana lá da Galileia, foi até para Jerusalém e eles foram voltando para a Galileia. Maria olha para o lado e Jesus não está, né? José olha para o lado, também Jesus não está. Maria pergunta: José, Jesus não está com você não? Não. Maria, está com você? Não. Onde que esse menino foi parar? Né? E aí eles começam a procurar ali no meio do pessoal se Jesus estava por ali com alguém. Nada de Jesus. Então o único local que Jesus poderia estar era em Jerusalém. O que José e Maria faz? Volta para Jerusalém para procurar Jesus, né? Então a gente lê essas coisas e passa despercebido. Parece que José e Maria são seres à parte, né? Como se não tivessem problemas de ordem natural, como qualquer casal tem. Se ponha no lugar de Maria. Mãe é mãe, vocês concordam? Tá? Imagina uma mãe que olha para o lado e no filho não está. Ela fica um dia lá sem ver o filho. Vocês acham que Maria estava serena? Não, é Jesus, José, não preocupa não, né? Vocês imaginam, Maria foi encontrar José, Maria foi encontrar Jesus 3 dias depois, lá no templo de Jerusalém. Eles encontraram ele estava no templo de Jerusalém conversando com os doutores da lei. Vocês acham que na hora que Maria vê Jesus, uma mãe que fica 3 dias procurando um filho sem saber se ele está vivo, sem saber se ele está morto, se está acontecendo alguma coisa ou com ele ou não? Imagina qual que é o estado emocional de Maria daquele momento e de José também. Preocupado com o menino, é só você pôr no seu lugar. Aí você começa a procurar seu menino, na hora que você vê, ele está lá bem tranquilo, conversando com um bando de homem velho sentado no templo lá. Vocês acham que Maria fez o quê? Nossa, que orgulho do meu filho, né? Tá lá, né? Se fosse uma mãe, como é? Você tá ali, né? Meio que exaltada, se deixar pega até o chinelo, né? Como que você faz isso, né? Então para Maria e José não é diferente. Maria, quando vê Jesus, ela fala para ele: mas Jesus, o que você está fazendo? Eu e seu pai estamos agoniados, né? Angustiados. Está lá no texto. Né? Por que ela está angustiada? Se põe no lugar de um pai e de uma mãe que está 3 dias sem ver o filho, né? Então a gente acha que ser pai e filho de mãe e pai de espírito puro não vai ter problema, né? Não vai ter, né? Como é que Jesus não avisa que está indo, não vai, com um pai de 12 anos, não é o exemplo, guia e modelo? Só que quando ela vê Jesus conversando com os doutores da lei, e ela fala isso para ele, o que Jesus fala para eles? Traduzindo assim, né? Pode relaxar aqui, vocês estão preocupados com o quê? Eu estou tratando dos negócios do meu pai. Ninguém entendeu nada. Os doutores da lei, que pai que ele está falando? Ele está falando de José, né? Mas qual pai que ele está falando? Está falando de Deus. Então ele virou para Maria e José e falou assim: fica relaxado, vocês estão preocupados com o quê? Eu estou tratando dos negócios do meu pai aqui. Eu não estou num parquinho de diversão, eu não estou fazendo outra coisa, eu estou tratando dos negócios de Deus. Maria e José, né,
principalmente Maria, sabia do que ele estava falando, entre aspas. Mas mãe é mãe, a agonia é mesmo. E aí o que eles falaram para Jesus? Pega suas coisas e vão o quê? Vão para casa. Você tem pai e mãe? Vamos embora. E Jesus volta com eles. Ele poderia não ter voltado, né? Na hora que ele virasse para ele e falasse assim, Jesus volta? Não, hein? Eu sou filho de Deus, vocês estão achando que estão falando com quem? Sou superior a vocês, eu sou Jesus, o Espírito puro. Estou fazendo o trabalho que meu pai aqui divulga, né? Coisas do meu pai, de Deus. Por que Jesus não faz isso? Porque ele respeita a autoridade de Maria e José. Primeira autoridade que você tem que respeitar na vida. E Jesus deu exemplo, do pai e da mãe. Quando Maria e José mandou ele voltar para casa, ele pegou as coisinhas dele e voltou. Sem reclamar. Porque era a mãe e o pai que pediu. Percebe? Né? Por isso que quando a gente pega os 10 mandamentos, lá na história vai falar que Moisés escreveu isso em 2 placas, né? De pedra, 5 mandamentos em uma, 5 mandamentos no outro. Quem escreveu o Antigo Testamento? Foram o povo hebreu, é Moisés, contando a história ali. Qual língua que está escrito? Na língua hebraica, né? Hoje está traduzido para o português, mas o original é hebraico. Então, o que estava, né, de acordo com, né, a Bíblia no Antigo Testamento? Na primeira tábua, tinha 5 mandamentos. Eu sou o Deus eterno, teu Deus. Não ter outros deuses, não adorar imagem ou escultura. Não falar o nome de Deus em vão. Santificar o dia de sábado. Honrar pai e mãe. Está lá na Bíblia. Você pode procurar lá que está lá. E o que estava escrito na outra tábua? Mais 5 mandamentos. Não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Tá? Então são os 10 mandamentos. O que você vai perceber? Seguir a lei de Deus significa a gente tentar levar a nossa vida, a nossa conduta, de acordo com o que está na Bíblia. Só que você toma cuidado. Você tem que saber o conhecimento, o contexto da história, né, para não se equivocar. O que eu tenho que seguir na Bíblia que vai me fazer o engrandecimento espiritual? A revelação de Deus. Só que tem só revelação divina na Bíblia? Não. Tem condutas que Moisés deixou registrada, mas que eram apropriadas para o povo hebreu de 3.000 anos atrás. Povo ignorante, embrutecido, ignorante de falta de conhecimento, embrutecido e ainda infantilizado espiritualmente. Então, para você conseguir organizar esse povo, você tem que pôr leis rígidas. Era necessário há 3.000 anos atrás. Foi por isso que ele mandou Moisés. Então, Moisés deixou um monte de regrinha, né? Uma das regrinhas foi que se uma mulher foi pega em adultério com outra pessoa, vai apedrejar até a morte. Está lá. Quem disse isso? Foi Deus? Não. Foram condutas que Moisés deixou registrado. Faz sentido isso? Para a gente hoje? Não, mas os 10 mandamentos faz. Você pode seguir os 10 que não tem problema. Você vai ver que é só engrandecimento. Né? Tá? Só que olha que interessante. Então nós temos as leis, os 10 mandamentos e as leis cosacas. Exatamente. Nós temos os 10 mandamentos, nós temos as revelações feitas pelos profetas, nós temos os exemplos de vidas dos personagens hebreus que passaram pelo mundo, tá? Mas nós temos também registros da lei de Moisés. Então Moisés deixou um monte de regrinha, mais ou menos 623 regras, para o povo hebreu ter que fazer. Durante um ano você tem que ir pelo menos 3 vezes. Quando nasceu o primeiro filho, todo hebreu tem que levar, né, um animal para sacrifício no templo. Tanto é que quando Jesus nasceu, era o filho primogênito, Maria e José teve que levar um animal para fazer um sacrifício. Qual animal que tinha que levar? Normalmente um cabritinho, né, ou um bode. Como era muito caro, nem todo mundo tinha dinheiro para fazer isso, o que eles levavam? Alternativa, comprava uma rolinha, né, uma pombinha e levava para lá. Então Maria e José levaram uma pombinha para fazer sacrifício, né, pelo filho primogênito Jesus. Essa é a cultura hebraica. Então tem um monte de coisa que é da cultura hebraica, né? Mas tem coisas que a gente tem que tomar cuidado para não misturar. Ok? Tá bom? Vocês estão percebendo que numa das tábuas, todas essas regras e condutas
está baseada na relação do homem com o homem. Só que na primeira tábua são condutas da relação de quem? Do homem com Deus. Então na primeira tábua é tudo da relação que o homem tem que ter perante a Deus. E na segunda, a conduta que o homem tem que ter perante ao seu semelhante. Só que tem um detalhe. Na primeira tábua está o quê? Honrar o pai e mãe. Por que ela está na primeira e não está na segunda? A lição é que pai e mãe a gente tem que venerar como a gente venera na mesma intensidade que a gente tem que honrar Deus, venerar Deus. Porque o pai e a mãe são as pessoas que a gente primeiro tem que respeitar e venerar, por tudo que ele fez pela gente. Foi por isso que eles estão na primeira tábua. Tá? Só toma cuidado que, né, você tem vários tipos de Bíblias hoje, né? Então você tem Bíblias traduzidas de várias religiões, tá bom? Ao longo do tempo, dependendo da situação, quando eles foram fazer a tradução, né, algumas pessoas acabaram traduzindo a Bíblia, que estava no hebraico, mas apropriando a certas condutas ou interesses. Então tem religiões que os 10 mandamentos não são esses. Eles tiraram o primeiro aqui, e para ficar 10, eles dividiram o último em 2. Tá? Então tem religiões que quando você lê os 10 mandamentos, o primeiro não é esse. E o 10, ele foi dividido em 2. Não cobiçar a mulher do próximo, foi dividido de não cobiçar as coisas alheias. Né? Mas aqui é tudo não cobiçar. Tá? Tem traduções da Bíblia que eles tiraram o primeiro e para compensar esse segundo aqui, eles dividiram em 2. Aí fica 10 também. Tem traduções da Bíblia que aqui fala santificar o dia de sábado. Não é para santificar o dia de sábado específico. A gente tem que entender a profundidade. É para que você tire pelo menos um tempo da sua vida para se dedicar às coisas transcendentais, espirituais, às coisas de Deus. Então imagina 3.000 anos atrás, se coloque no lugar do povo. Eles eram camponeses. É igual quando alguém trabalha na roça, o cara levanta 5 horas de manhã, ele vai terminar de trabalhar lá, 5, 6 horas da tarde, ele está exausto fisicamente. Porque ele tinha que produzir a comida, tinha que pegar no pesado. Não tem supermercado, não tem nada disso. Ele mesmo tem que se buscar o sustento. Então ele chegava em casa, de noite, já na tardinha, ele estava exausto. Ele fazia o quê? Dormir, ele levantar no outro dia, começa a labuta de novo. Se ele faz isso todos os dias da semana, qual o tempo que sobra para ele pensar não só nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais? Então o que Moisés fez? Né? Pega essa revelação e Deus fala, olha, você tem que tirar um tempo para as questões espirituais. Então o hebreu, ele para, no sábado, ele para um sábado, que era um dia da semana, ele não pode trabalhar, não pode fazer nada. O sábado é dedicado só à reflexão da palavra de Deus. Estudo do Antigo Testamento, né, da Bíblia, né, de forma geral, para se dedicar a Deus. Aí algumas religiões, algumas traduções, vocês vão ver que está lá, dedicar o dia de sábado, então tem gente que pega isso ao pé da letra e dedica ao sábado mesmo, só que tem algumas Bíblias que está lá, santificar o dia de domingo, porque alguns entendem que depois que Jesus veio, o dia santo é o domingo. Mas na verdade é que a gente precisa tirar um dia para reflexão espiritual. Por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Então tem gente que ter equilíbrio. Você não pode só pensar em coisas materiais, mas também você não pode ficar só em questões espirituais não, né? Meditando o tempo inteiro, a vida inteira, zen, achando que esquecer das questões práticas da vida. Trabalho, família, né, emprego, questões de necessidade material. Mas também não ficar só preso nela. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Quanto tempo da sua vida você está dedicando às questões materiais? Você está se matando só por isso? Você está naquele automático, no vegetano? Levanta, acorda, trabalha, dorme. Levanta, trabalha, dorme. Ou você está muito alheio das coisas materiais, só está nas questões espirituais? Tem que buscar o equilíbrio. Né? Então, o primeiro respeito que Jesus tinha é a autoridade do pai e da mãe. Quando Jesus ele já estava jovem, a gente vai ver lá no livro Boa Nova, que ele pediu para José se ele podia trabalhar com ele na carpintaria. E José autorizou e Jesus foi trabalhar com José na carpintaria antes de chegar nos 30 anos para começar
a sua missão efetivamente das revelações divinas. Olha que Jesus era um espírito puro, né, governador do mundo, e teve a decência e humildade de pedir autorização de José, o pai dele, para poder trabalhar na carpintaria. Segunda questão, Jesus respeitava as autoridades religiosas da época. Então, antes de começar a sua missão, Jesus encontra com João Batista e ele vai pedir então a João Batista que o batize. Né? Que aquela cerimônia de batismo, na verdade, ela é um simbolismo de que você está purificando sua vida. A partir daquele momento, você iria dedicar a sua vida a Deus de forma intensa. Então, é como se você se limpasse das coisas ruins e a partir daquele momento agora você estaria disposto, né, purificado agora para as questões de Deus. O batismo é essa proposta, você entregar sua vida para Deus. E naquela época, quem era a autoridade religiosa entre a comunidade hebraica, o famoso da época, era o João Batista. Então, naquele momento, quem tinha autoridade era o João Batista, não era Jesus. Então, imagina Jesus chegando lá no Rio, encontra com João Batista e a população hebraica, e aí João Batista fala assim, né? João Batista, Jesus vai falar com ele, não precisa me batizar não, deixa que eu batizo, que eu sou Jesus, eu cheguei. Ele iria estar tirando a autoridade de João Batista naquele momento. Na verdade, né, meio que tirando dele todo aquele processo que João Batista teve para chegar ali com aquela autoridade. Ele trabalhou para isso, ele construiu para isso. E Jesus respeitava isso. Vocês acham que Jesus precisava realmente ser batizado? Questões externas. Mas por que ele deixou? Faria algum mal para ele isso? Nenhuma. Né? Então ele vai, João Batista fala, eu não vou te batizar não, quem tem que me batizar é você, porque eu sei quem você é. Aí Jesus fala com ele, não, quem vai me batizar é você. Né? Porque ele respeitava a autoridade do João Batista, mesmo ele sabendo que ele era o Cristo. Humildade, não ter orgulho. Né? Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes a pessoa chega num centro espírita, né? Às vezes ela sabe que ela é, talvez intelectualmente ou moralmente, melhor do que aqueles trabalhadores que já estão lá há muito tempo, do que o pessoal mais de idade às vezes, e que chega querendo impor, ou chega querendo mudar a conduta de alguma coisa, sem ter respeito e consideração, às vezes, por todo o trabalho que já foi criado antes. Então, às vezes, né, isso é muito comum de acontecer, porque falta aquele respeito à autoridade. E Jesus tinha esse respeito. Assim como a gente tem que ter respeito pelas autoridades. Porque quem permitiu que essas pessoas fossem, né, pessoas de um poder para ter autoridade foi Deus. Se Ele permitiu isso, é porque tem algum motivo. Se tem pessoas que têm o poder de autoridade na sua vida, é porque tem um motivo para isso. Porque senão Deus não colocaria você nessa situação. Então, primeiro, respeito às autoridades do pai e da mãe. Segundo, respeito às autoridades religiosas da época. Jesus chegou esculachando lá os doutores da lei, falando que agora aquelas revelações do povo hebreu não tinha que mudar, que agora ele vai trazer coisa nova? Não. Jesus ia para a sinagoga, seguia os trâmites todos, né, da cultura hebraica da época. Jesus ia para o templo, porque o hebreu tinha que ir para o templo. Qual que é o problema disso? Né? Tanto é, né, que quando João Batista vai lá e batiza Jesus, vai sair uma nuvem do céu e vai dizer, este é o meu filho amado. Percebe? O que a gente vai ver? Em toda a história que está na Bíblia, desde Adão até a chegada de Jesus, quando vem Moisés, vem os profetas, vem os reis de Israel, como é que Deus chama esses personagens, esses espíritos missionários? Este é o meu servo. Moisés, como que Deus chama Moisés? Meu servo. Os reis, meu servo. Quando é a primeira vez que Jesus vai chamar alguém, Deus na Bíblia vai chamar alguém de filho. Na hora que Jesus é batizado, esse é meu filho.
né? Quer dizer, está mais em sintonia comigo. Então, era a autoridade, né, maior daquela época. Jesus também tinha respeito pelas autoridades políticas da época. Ele não se revoltou contra elas, não. Tanto é que quando eles vão apresentar para ela, tentar gerar polêmica, né, porque quem governava a região ali, né, da Judéia na época era o Império Romano. E o povo hebreu estava como na forma de aquela população que estava ali, né, subjugada, escravizada, tinha que fazer de acordo com o que mandava o Império Romano. E o Império Romano normalmente era feito por imperadores, né, inescrupulosos, corrupção elevada, às vezes não tinha muita justiça, era muita injustiça em cima do povo hebreu, e eles tinham que pagar impostos. E aí os doutores da lei vão chegar para Jesus e falar: e aí, já que você é o profeta mesmo, já que você está falando que você é o filho de Deus, e agora? A gente tem que pagar tributo para o povo romano ou não? É justo? A questão não é ser justo ou injusto. A questão é que no momento eles tinham que pagar tributo para o povo romano. O que Jesus vai e vira para eles? Qual o rosto que está nessa moeda aí? Então a moeda na época tinha o rosto dos Césares, do imperador. Aí eles viram e falam assim: não, o rosto dessa moeda aqui é do imperador. Então, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de quê? De Deus. Na moeda tinha o rosto do imperador. O que tem que dar a Deus? A imagem de Deus, um homem. Então Jesus está falando: dá a César o que é de César. Dá a ele a moeda, não é dele? Dá a moeda para ele. E dá a Deus o que é de Deus. O homem pertence a Deus. Então o homem se dedica a Deus. A coisa material, dá a César o que é de César. Paga imposto. Então às vezes as pessoas ficam procurando se revoltar contra o sistema. Ah, já que o governo é corrupto mesmo, então não vou pagar imposto, não vou fazer nada daquilo. Resolve alguma coisa mesmo? Se você não respeita as autoridades do momento, qualquer que seja aquela autoridade que está na sua vida, significa que você ainda é um espírito que de alguma forma não respeita a autoridade. Então ainda você não está 100% pronto para seguir o que Deus te indicar como missão. Porque se você não consegue respeitar uma autoridade na sua vida, você não vai conseguir respeitar a autoridade divina de Deus. Porque aquela questão de autoridade, ela é uma qualidade do Espírito. Se você respeita a autoridade, você respeita todas elas. Não é que você concorde, mas é que você respeita. Jesus se rebelou contra o Império Romano? Não. Seguiu lá. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porque quem delegou autoridade ao Império Romano? Quem permitiu que assim seja? Foi Deus, não foi? Por que o Império Romano foi necessário da época? Porque era o menos pior. Porque os outros povos eram povos extremamente o quê? Bárbaros. Então o Império Romano foi necessário para promover um pouco de civilização. É enxada torta. É perfeito o Império Romano? Não. Mas era o melhorzinho que estava tendo na época. Então assim seja. Né? Jesus respeitava começo, respeitava o pai e mãe, respeitava as autoridades religiosas e também respeitava as autoridades políticas da época. E a principal delas, Jesus respeitava a autoridade de Deus, que é a maior delas. Tanto é que quando ele está lá no Jardim das Oliveiras, né, naquela agonia antes de ser crucificado, ele vai para lá, ele vai fazer oração, porque ele ia passar por um momento de muita dificuldade, de muita provação. Não sei qual era a angústia do Cristo. Né? Quem sou eu? Pretensão para dizer qual era a dificuldade, a angústia de um espírito puro, ainda sendo um espírito perfeito. Mas eu sei que Jesus estava angustiado com alguma coisa, que ele fez oração até sair o quê? Sangue, ele chorava, não foi isso? E no final da oração, o que ele falou? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque eu quero, se possível. Alguma coisa Deus respondeu para ele. E aí o que ele falou depois? Então tá bom. Se não é possível, que seja feita a sua vontade e não a minha. Respeito à autoridade divina. Respeito à autoridade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Não é deixar de amar as outras coisas, mas é amar a Deus sobre todas as outras. Prioridade Deus, depois o resto. Né? Então ele tinha essa humildade, respeito, né, à autoridade, né, maior. Segundo ponto para o sucesso de Jesus, conhecimento das Escrituras. Conhecimento das Escrituras só tem um jeito. Aonde que estão registrados, né, as Escrituras? Na Bíblia, e para a gente a revelação espírita. Se você não estudar a Bíblia, se você não parar para refletir sobre a Bíblia, os ensinamentos, e nem da doutrina espírita, você vai ter conhecimento das Escrituras? Não. Se você não tiver conhecimento das Escrituras, quanto menos conhecimento você tiver, quando surgir um problema na sua vida, você vai ter mais dificuldade para resolver. Você vai ter menos equilíbrio emocional para resolver. Quanto mais conhecimento da doutrina espírita, quanto mais conhecimento das revelações contidas, né, na Bíblia, mais forte você vai estar para resolver os problemas, mais equilibrado emocionalmente você vai estar. Quanto mais conhecimento, mais segurança vai ter para você. Quando Jesus estava no templo com 12 anos de idade, quando José e Maria achou ele, o que as pessoas da época estavam falando de Jesus? Então está lá no Evangelho, né? E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as respostas que ele dava. Todos admiravam a sua inteligência. Por que Jesus era inteligente? Não é porque ele nasceu inteligente, é porque ele cultivava a inteligência através do estudo. Então Jesus estudava as Escrituras da época. Jesus, desde pequenininho, ele estudava o Antigo Testamento. É da cultura hebraica, desde quando o menino está pequenininho, o pai e a mãe contar as histórias do Antigo Testamento para ele como forma de ensinamento. E quando ele tivesse condições de fazer a leitura, ele lia. Então, todos os sábados, os homens, por exemplo, iam na sinagoga para fazer o quê? É o que a gente faz hoje, assistir o quê? Uma palestra. Então, você tem que estudar. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Não é só amar, não. Você tem que estudar. Quanto tempo você está tirando do seu dia para estudar, nem que seja para fazer uma leitura edificante? Lembra do texto do início aqui, que o Alan leu? Leitura edificante vai te fazer engrandecer espiritualmente. Você tem procurado fazer leitura edificante? Quanto tempo você está gastando para ler mensagens do WhatsApp, internet, Instagram, Facebook, que não são nada edificantes para a sua vida? Faz um dia as contas, o tempo que você está gastando nisso, o tempo que você poderia estar investindo em você, no espírito, com leituras edificantes. Né? Então eles estavam maravilhados, desde os 12 anos Jesus já tinha essa sagacidade. Não é porque ele é um espírito elevado, é porque ele estudava. Ele estudava. Tanto é que quando ele vai começar a revelação dele, Jesus foi até a sinagoga, abriu o rolo de Isaías, leu uma passagem e falou: hoje a profecia se cumpriu. Né? Messias sou eu aqui. Então ele ia para a sinagoga e fazia as leituras. Ele estudava como qualquer outro hebreu, respeitando as autoridades da época. Você não tem que se rebelar contra o mundo. Você não tem que achar, né, que não existe religião melhor que a outra. Não fique achando que só porque você às vezes está na doutrina espírita, que a sua religião é melhor que a outra. Não existe religião melhor. Existe aquela que te torna uma pessoa melhor. Se no espiritismo você não está te motivando a ser uma pessoa melhor, procure uma religião que você se identifique para te tornar uma pessoa melhor. Essa é a melhor religião. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Tanto é que quando Jesus está no deserto, né, quem que vai aparecer para ele? O diabo vai aparecer para ele e vai fazer a tentação. As 3 tentações. Jesus fica 40 dias no deserto, em jejum,
40 dias. Né? 40 dias não é só sem comer e beber água. É só sem comer. Mas continua bebendo água. Você já não sei se você já passou por isso. Mas tenta ficar só alguns dias sem comer, se você consegue pensar em outra coisa. Quando, na década de 60, um avião bateu nos Andes com um grupo de jovens, né? E eles ficaram presos lá na montanha, mais de 30 dias sem comida. O desespero foi tanto que eles tiveram que comer, inclusive, os cadáveres lá, que estavam os restos dos cadáveres, para poder saciar a fome. Olha o nível de desespero que chega a fome. Né? É o sobrevivente dos Andes. Né? Então imagina Jesus 40 dias sem comer. Se você oferecesse qualquer coisa para uma pessoa comer nessa hora, o que você acha que ia acontecer? Se deixar a pessoa come até o quê? Até pedra. É fome, né? E aí o diabo vai fazer a tentação para ele e vai falar para ele, né? Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pão para matar essa fome sua. Você não está com fome? Porque o que o deserto simboliza? O deserto são aquelas situações da sua vida em que você está passando por um momento de maior dificuldade e que você se sente totalmente o quê? Sozinho, isolado, sem qualquer tipo de recurso ou ajuda, e você tem que sair daquela situação. Todos nós vamos passar por momentos de deserto. E na hora que você estiver no deserto, o diabo vai aparecer. Né? As trevas, para te tentar. Por que você não vai cair? Como é que você vai se fortalecer para não cair? Através do conhecimento das Escrituras. Então, quando o diabo fala para ele, transforma essa pedra em pão, Jesus podia fazer isso? Claro que podia, ele é um espírito puro. Ele manipula os átomos da pedra e transforma em pão. Fenômenos de materialização? Possível fazer. Mas por que ele não faz? Porque ele vai dizer lá, né, que está escrito. Não vou fazer isso não, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Aí o diabo, não satisfeito, vai falar com ele, né? Leva Jesus até o alto de um monte e vai falar com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Se você me adorar, não adora a Deus, não. Passa a me adorar, a venerar. Se você fizer isso para mim, eu te darei todos os reinos da terra. O que Jesus fala para ele? Não vou fazer isso não. Sabe por quê? Porque está escrito. Adorarás o Senhor, seu Deus, e só a Ele servirá. O diabo, não satisfeito, vai tentar de novo. Vamos fazer o seguinte então, Jesus. Levou ele até o topo do templo e falou assim, pula daí, pula do topo do templo até aqui embaixo. Se você mesmo é o filho de Deus, igual você está falando, pula aí que Deus vai te salvar. O que ele vai falar para ele? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus deu opinião pessoal. Na hora que o diabo tentou, ele falou assim, não vou fazer isso, não sabe por quê? Porque eu acho. O que ele falou? Está escrito. Está escrito. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você vai ter para resolver os problemas da sua vida. Porque a base que sustenta uma vida sólida e equilibrada são as Escrituras. Não é coach, não é esses falsos profetas que ficam te vendendo soluções milagrosas e achar que vai resolver a sua vida. Porque na hora que você tentar isso, não vai resolver, você vai se frustrar, você vai se revoltar e vai procurar outras soluções. Contra a solução é uma só. É o Cristo, é a revelação divina. Por isso que toda hora ele fala, está escrito, está escrito. Porque ele lê, ele estuda. Né? Vai te dar segurança. Por isso que a primeira, da tentação, transformar pedra em pão, é o simbolismo de... São as 3 tentações que a gente tem na vida, que normalmente a gente passa por elas o tempo inteiro. Primeiro, normalmente a gente tem tendência de buscar revolução. Quando o Espiritismo prega que não é revolução, é progresso. Revolução resolve? Resolve mais rápido, mas o processo de dor que vem é muito maior, sem necessidade. Então, revolução não é o ideal. Transformar pedra em pão é revolução. Estou com fome. Mas Jesus segura. Tem que passar por aquele processo. Né? Olha o que aconteceu com a Revolução Francesa. Mudaram radicalmente ali aquele processo todo. Precisava ser daquela forma? Não. Poderia ser feito de forma gradual,
e pacífica, mas optaram por fazer o quê? Revolução. Veio a revolução, guilhotina, matanças, e depois a França teve um processo kármico para resgatar aquilo de forma muito, muito dolorosa e muito sofrida, sem necessidade. Né? Então a gente tem tendência. Outra tendência que a gente tem, soberba, o poder. Por que quando a pessoa rouba 10 milhões, às vezes, ela não para? Ela quer roubar mais e mais e mais, porque não é dinheiro que ela está interessada, porque dinheiro ela está buscando outra coisa, que é o quê? Poder. E poder é uma sensação muito boa, muito gostosa. Só que se você não tiver equilíbrio, ele vai te trazer problema. Então, o diabo estava oferecendo a Jesus poder. Só que para você ter poder, você tem que saber usar. Né? Então, às vezes, na época do Brasil colonial, qual que é a sensação do poder? Por que o poder ele é tão gostoso, prazeroso? Porque se você tem poder, a última palavra é de quem? É a sua. Então, quem tem poder? Na época do Brasil colonial, os donos, né, dos escravos, senhores escravos, tinham poder sobre eles. Então, quando tinha algum problema com o escravo, em vez de resolver com diálogo, se ele quisesse, ele fazia o quê? Ele matava o escravo. Ele tinha poder sobre ele e matava. É muito mais rápido e mais fácil matar do que resolver por diálogo. Por que tem muito feminicídio hoje? Porque em vez do marido tentar resolver o conflito com a mulher pelo diálogo, que requer muito mais habilidade, paciência, perdão, às vezes ele acha porque ele tem mais força física, que é poder, ele resolve assassinando. Não é muito mais rápido? Não tem que discutir nem nada, eu vou lá e mato. Por que o traficante tem muito poder? Como é que o traficante resolve o problema dele? Por diálogo, conciliação? Se tem algum problema para ele, ele vai lá e manda matar, porque ele tem poder para isso. Então, poder é uma coisa muito complicada, quando você não está evoluído espiritualmente e emocionalmente equilibrado. E a gente tem muita tendência do milagrismo. Né? Quando o diabo manda Jesus pular do templo, é aquelas situações de milagre. A gente procura muito milagrismo, né? A gente acha que a melhor forma de resolver o nosso problema é por milagre. Você está com um problema ali, você quer que no outro dia você faz uma oração, vem no centro espírita, toma passe, você acha que vai resolver aquilo. Não é assim que as coisas funcionam. Não tem milagrismo. Deus trabalha com o tempo. Requer paciência. Só que a gente tem aquela tentação de achar que é um milagre, o milagrismo toda hora. As coisas não se resolvem assim. Centro espírita não vai resolver esses problemas. Centro espírita só vai te fornecer conhecimento e força espiritual para não deixar você provocar problemas sem necessidade. Não acumular mais problemas na sua vida sem necessidade. Mas o que você tiver passar, você vai passar. Né? Terceiro ponto, Jesus tinha conhecimento de si mesmo e da sua missão. Santo Agostinho já dizia, como é que eu faço a reforma íntima? Conhecer a si mesmo. Você só vai saber qual que é a sua missão se você conhecer a si mesmo. Quais são as suas tendências, quais são os seus gostos na vida, para que a vida naturalmente te encaminhe para aquilo que você veio fazer. Então, não se sinta desmotivado, nem com baixa autoestima. Se você está reencarnado hoje, é porque tem algum motivo e Deus te deu alguma missão para você fazer aqui. E você tem. Confia em Deus, respira fundo e segue. Carrega sua cruz e segue. Mas não reclame. Reclamar é que é o problema. Reclamar significa falta de fé em Deus. Toda vez que você reclama, você está dizendo para você mesmo que Deus é um ser injusto. E Ele é justo. Jesus nunca reclamou dos problemas que apareceu para Ele. Quer outro exemplo? Quando você se sentir injustiçado, se você está achando que você está com um problema na sua vida mesmo, pega a história de José do Egito e vai ler o que ele passou. Para te servir de motivação e exemplo. José do Egito comeu o pão que o diabo amassou, mas nunca reclamou de Deus. Em qualquer situação da vida dele, ele fez tudo com muito amor. Se entregou literalmente para tudo. Né? Se você não gosta do seu chefe de trabalho, se você não gosta do seu emprego, não faça com má vontade, se entregue e faça o seu melhor.
faça com amor. É isso que Deus espera da gente. Se entregue de coração a tudo. Floresça no deserto que Deus te colocou, porque nós estamos atravessando um deserto, todos nós. Não se iluda com felicidade plena. Ainda não é o momento dela, vai chegar. Mas lá na frente, ainda nós estamos num planeta de expiações e provas. Livro dos Espíritos, Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Quando tem alguém encarnado no planeta, ou é por dois motivos. Ou é para progredir espiritualmente, porque ele ainda não é espírito puro. E se ele for espírito puro, ele tem que progredir mais? Então ele vem como missão, para revelar o quê? A lei de Deus e ajudar o pessoal que está progredindo. Se você não é um espírito puro, você está vindo para progredir. Jesus, quando veio, já progrediu, ele veio para revelar a lei de Deus. Só tem um jeito de poder revelar a lei de Deus. Ele tem que conhecer a lei de Deus. Estudar, ler as Escrituras. Ele tinha consciência disso? Tinha. Né? Por isso que quando ele senta com os apóstolos, ele vai perguntar para os apóstolos assim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, o que o pessoal está dizendo que eu sou? Aí o que eles falam para Jesus? Olha, alguns estão falando que você é o João Batista. Outros estão falando que você é aquele profeta Elias. Outros pessoal estão falando que você é isso, que você é aquilo. Né? Alguém acertou? O que Jesus está dizendo para nós de ensinamento? Não fica esperando reconhecimento dos outros na sua vida. Eles não têm obrigação de saber quem você é. Quem tem obrigação de saber quem você é você. Não fica esperando o reconhecimento dos outros, que você vai se frustrar. Não fica esperando reconhecimento do esposo, vai se frustrar. Não fica esperando o reconhecimento da esposa, vai se frustrar. Não fique esperando reconhecimento dos filhos, dos familiares, dos colegas de emprego. Você vai se frustrar, porque eles não têm obrigação de saber quem você é. Quem tem obrigação é você. Jesus também era assim, ninguém sabia ainda que ele era direito, ele se frustrou? Não, porque ele sabia quem ele era. Se você saber quem você é, acabou, não preocupa com a opinião dos outros, segue sua vida. É isso que ele está falando. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele sabia quem ele era. O problema nosso, sabe qual que é? Você fica tentando ser a pessoa que os outros ficam te vendendo para você ser. Então você fica tentando entrar num grupinho para ser aceito e você deixa de ser você mesmo e cria aquela máscara para você ter aquela veneração, aquele reconhecimento daquele grupinho que você está tentando entrar. Você vai ser infeliz, vai se frustrar. Na vida requer atitude. Para você ser você mesmo, vai ter certas amizades que você vai começar a incomodar pelo fato de você ser autêntico. Mas que ótimo, vai largar amizades ruins, mas vai aparecer coisas boas na sua vida também. Só que você tem que ser firmeza. Entende? Porque se a gente ficar preocupado com a opinião do outro, você vai ser infeliz a vida inteira e vai deixar de fazer o que você veio fazer. Né? Então não fique esperando isso. Né? A gente tem que saber quem é a gente mesmo. A gente só vai ser assim se você tirar tempo de sua vida para você refletir. Quem eu sou? O que eu vim fazer? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Como que está a qualidade dos meus relacionamentos? A gente tem que tirar esse tempo, né, para refletir sobre essas coisas. Qual que é o problema de hoje? Por que tem muita aflição, muita dor, muita ansiedade? Porque em vez de você gastar o seu tempo para se conhecer, você pega o seu tempo para ficar fuçando e querer conhecer a vida dos outros. De chegar num ponto de que hoje você sabe melhor da vida do outro, o que ele tem de melhor, o que ele tem de pior, e você esquece de olhar para você. Você conhece melhor o outro do que você mesmo. Você não vai reconhecer sua missão. Você nem se reconhece.
né? Então, o tempo que você gasta fazendo isso era o tempo que você tinha que estar investindo em você. Quanto mais você ficar nessa onda, né, menos você vai conseguir a sua evolução. Porque a gente fica preso, preocupado na vida do outro. Foi por isso que Jesus falou. A gente consegue ver a trave que está no tamanho do olho do outro, mas a gente não consegue ver o fiapo que está no nosso. Por quê? Você gasta o foco todo no outro, em vez de se preocupar com você. E isso aqui é uma tentação, né? Porque ver a vida dos outros, né, é prazeroso, é gostoso. Porque é um prazer imediato. Mas aí você esquece de você mesmo. E Jesus tinha conhecimento da missão dele. Tanto é, né, que antes de Jesus começar seu apostolado, mesmo sua missão, ele vai até ao casamento e aí falta vinho. Maria vai lá para Jesus e fala, olha, faltou vinho no casamento, meu filho, resolve aí para a gente. O que Jesus vira para ela? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando que ele vai falar que é chegada a hora? Quando ele vai ser preso para ser crucificado, aí ele vai falar para os apóstolos, agora é chegada a minha hora. Então, ele tinha conhecimento da missão dele. Mas o pedido quem que fez? Foi a mãe. O que Jesus está mostrando? Respeito à autoridade. Pedir de mãe. Ele vai negar? Não. Mulher, ainda não é minha hora. Mas como foi você que me pediu, né, deixa eu resolver o problema aqui. Percebe? Né? Então, ele vai fazer isso. E aí, quando ele é crucificado, e aí que ele vai dizer, né, que ali era chegada a hora dele, porque ele sabia da missão. Tanto é que quando os soldados vão zombar de Jesus, quando ele está, né, crucificado, eles vão falar assim para ele, já que você é filho de Deus mesmo, então desce da cruz. E Jesus não desce da cruz. Poderia ter descido? Claro. Vocês imaginam para os apóstolos, gente, por que todo mundo saiu correndo, os apóstolos? Não sobrou um. Eles viram Jesus andando na água. Eles viram Jesus, quando Pedro cortou a orelha de um homem, Jesus pegou a orelha, o pedaço da orelha no chão e colocou. Eles viram Jesus ressuscitar alguém que praticamente já estava morto. Quando ele foi preso, eles falaram assim, isso aí vai arrebentar agora a corrente e vai falar que é o Filho de Deus. E Jesus ficou quietinho. Quando eles viram isso, eles falaram, o trem está feio. Aí correram. Poderia ter descido da cruz? Poderia. Por que ele não desceu? Ele não desceu, ele poderia estar falando assim, eu não vou descer da cruz porque eu que escolhi subir nela. Ele tinha reconhecimento da missão dele. Foi ele que escolheu. Por isso que ele não desceu. Não foi porque ele não dava conta. Foi escolha dele, porque ele sabia da missão que ele veio fazer. E a gente tem que procurar isso, né? Os sofrimentos que nós mesmos criamos nos elevam espiritualmente? Aí os espíritos vão responder. Sofram privações para o alívio dos infelizes e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer pelos outros é caridade. Eles não estão falando daquele negócio de sofrimento. Eles estão falando que quando você deixa de ter um prazer na sua vida para dedicar a aliviar o sofrimento de alguém, isso é agradável aos olhos de Deus. Então, por que Jesus se deixou pregar na cruz? Porque era agradável aos olhos de Deus aliviar o sofrimento nosso. Foi por isso que ele passou pela cruz. Se era agradável aos olhos de Deus, para Jesus era o maior prazer que ele tinha. Que o maior prazer para Jesus era fazer a vontade do Pai. Então a gente tem que ter essa consciência, né? E por último, Jesus escolhia as pessoas certas. Então na nossa vida, a gente tem que procurar se cercar de pessoas que vão fazer o nosso engrandecimento o quê? Espiritual, né? Por isso que Jesus, ele vai se cercar dos 12. E entre os 12, ele vai escolher, cada um tem um potencial, cada um tem uma o quê? Qualidade. Entre os 12, cada um tinha uma maneira do Cristo tratá-los.
Então, dentro daquele grupinho de 12, tinha alguns que Jesus era mais chegado, sabia que tinha mais sintonia. Pedro, Tiago e João. Quando Jesus aparece transfigurado lá no monte, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai orar lá no Getsemane, quem que ele pediu para estar com ele ali para ajudar na oração? Pedro, Tiago e João. Por que não os outros? Porque aqueles 3 tinham algo especial com ele. Quem que Jesus pede para seguir com a igreja? Pedro. Por que é Pedro? Porque Jesus sabia dos potenciais de Pedro. Por que ele não pede João? João tinha 19 anos. Ele vai pedir Pedro para ser o líder da igreja? Com 19 anos, solteiro? Chega um senhor de 40 anos, uma senhora de 40 anos com um problema no casamento, vocês acham que ele vai ter autoridade moral para dar conselho? Então quem que ele escolhe? Pedro. Era casado, tinha filho, já tinha experiência de vida e ainda a sogra morava na casa dele. Então esse aí estava treinado. Entende? Então, a gente tem que parar de reclamar, porque às vezes a gente fala assim, vou entregar minha vida para o Cristo. Aí quando você decide entregar a vida para o Cristo, começa a vir mais problema, aparece. Então você imagina, Pedro já tinha tudo isso, eu podia falar, ô Jesus, mas você vai me escolher com esse tanto de coisa que eu tenho, e eu que vou ter que seguir isso? É você. Porque você vai ter mais bagagem, mais força para resolver as coisas. Né? Jesus tinha amigos, sabe? Lázaro, quando Lázaro morre, as irmãs de Lázaro vão procurar ele. Jesus, seu amigo, faleceu. A gente tem que procurar cultivar os amigos na vida, mas saiba, né, essas escolhas que você faz, se cercar de pessoas que vão te engrandecer. Se tem pessoas que você admira, tenta se cercar dessa pessoa, ela vai fazer você engrandecer. Mas tenha consciência que vai ter pessoas na sua vida que espiritualmente são inferiores a quem? A você. Para que você sirva de referência para elas. Mas também vai ter pessoas superiores a você, moralmente e intelectualmente, para que te sirvam de inspiração. Né? Então, quando Lázaro era amigo de Jesus, quantos amigos você está cultivando na vida? Eu não falo de amigo íntimo, não, mas você tem que ter amigo para conversar, para bater um bate-papo, para dar uma volta no final de semana. Né? Você já está aí com 50, 70 anos, quantos amigos você tem feito? Quantos amigos você tem cultivado? Sabe? Você tem que parar para refletir isso, cultivar essas coisas na vida, porque Jesus tinha vários amigos, ele cultivava isso. E isso é importante para o seu engrandecimento espiritual. Né? A força para progredir aure um homem de si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Os mais adiantados, espiritualmente, auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então não tem milagrismo. Não fica achando que eu sou tímido, você vai ter que perder, vai ter que trabalhar. Eu gosto de ficar sozinho, vai ter que se esforçar para se interagir socialmente. Só na interação social que você vai ter o quê? O progresso espiritual. Não tem solução. É contato com os outros. É difícil? É. Qual que é o problema dos dias atuais? Antigamente, né, na década de 50, dos avós, dos nossos pais, na hora do almoço, da janta, sentava todo mundo na mesa, que era o momento ali de interação. Com o advento da televisão, né, aí alguns passam agora a ficar na sala, já não é mais aquele grupo para almoçar, que é aquele momento de celebração, de poder, oportunidade de conversar. Aí, para piorar, já não tem só televisão na sala, já coloca no quarto, que é para nem sair do quarto, né? E aí os adolescentes vão acostumando, fica cada um no seu canto, perde a habilidade de comunicar, de resolver problemas pelo diálogo, porque isso só se resolve com treino, com habilidade, né? E a natureza feminina, ela tem mais essa predisposição, essa habilidade, a gente tem que aprender com isso, né? Na base do diálogo, tá? E aí, para piorar, cada um com o celular, você vai na festa de família, o menino pega o celular, né? Vai para o canto, fica lá no celular mexendo o tempo inteiro, e o pai acha que aquilo está ótimo, né? Fica lá, não dá problema, chega em casa, né? A gente não está julgando, mas a gente tem que saber, vamos lá, né? A gente não pode julgar as famílias, mas um pai que trabalha um dia inteiro, uma mãe que trabalha um dia inteiro, às vezes não tem uma rede de apoio, não tem o suporte, ela tem que lavar a roupa, ela tem que preparar as coisas da escola do menino, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ela não tem uma rede de apoio, a única solução é pegar um celular e deixar no menino para dar conta de fazer.
sabe? E aí o menino fica no celular, perde a habilidade de comunicar. Quando ele for entregar para o mundo, que ele vai ter que se virar sozinho, não vai dar conta de resolver pelo diálogo. Depressão, tendência a suicídio, baixa autoestima, né? É o que está acontecendo. Quantos e quantos casos de suicídio a gente está vendo que está aumentando por conta disso tudo que a gente está falando? Que já há 3.000 anos na Bíblia já está de mão beijada para a gente poder tentar se esforçar em nossas vidas, né? É fácil? Não, mas é carregar a sua cruz e seguir, incentivar os seus filhos ao diálogo, diminuir esse contato de só ficar sozinho, buscar interação. É o essencial, é fazer isso. A gente tem que buscar isso, né? Então que Jesus possa, né, nos fortalecer, para que quando a gente voltar para casa, a gente tente, né, se inspirar e pedir-lhe força para dar conta da gente estar fazendo essa reforma íntima. Mas você tem que tirar um momento para você se perguntar: o que é que eu preciso melhorar em mim e o que é que eu posso oferecer de bom que você tem aos outros, para aliviar o sofrimento dos outros. Nem que seja para ser uma conversa, deixar o outro desabafar, nem que seja para dar um suporte, uma rede de apoio para quem precisa. Qualquer ato de bondade que você fizer, você já vai ajudar um alívio enorme na vida das outras pessoas. E a gente às vezes nem tem consciência disso, né? Obrigado pela oportunidade.